A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que é inscrito, seja bem-vindo, bem-vinda. E você também que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, aproveite, faça a sua inscrição, ajude aí o canal a crescer. Acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e também depois compartilhe este vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, irmãos da igreja, porque o objetivo deste canal é anunciar a palavra de Deus através do ensino das Escrituras. Então eu quero pedir você para me ajudar aí, dar uma forcinha aí no canal, principalmente o like, que isso me ajuda bastante. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e é um prazer receber você aqui no meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, da Escola Dominical, e desta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. Nós vamos aprender mais uma classificação dos dons espirituais, que são os dons de elocução. O textuário da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. Eu vou deixar a referência aqui, Você pode pausar o vídeo e fazer a leitura também na sua Bíblia, isso é muito importante. Diz assim: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. A verdade prática diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, vou deixar aqui também as referências, você pode fazer a leitura na sua Bíblia, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, depois do versículo 10 ao 12, depois no capítulo 14, versículos de 26 a 32, você pode fazer a leitura aí na sua Bíblia, Ou na sua revista, já tem também a leitura bíblica impressa na revista, você pode fazer a leitura. É muito importante que você faça a leitura, das referências bíblicas ao longo da lição. Nós vamos colocando aqui na tela e você vai fazendo essas leituras. Nós lemos aqui, mas é muito importante você folhear a Bíblia, procurar a Bíblia, manusear a Bíblia e efetuar também a leitura, das referências citadas aqui. A lição, ela está dividida em 3 pontos, como de costume. O primeiro, o dom de profecia. O segundo, o dom de variedade de línguas. E o terceiro, interpretação das línguas. Então vamos lá. O ponto de número 1, antes de nós entrarmos no ponto de número 1, nós, a título de introdução, nós vamos aprender o que nós já falamos, Nós vamos aprender mais uma classificação dos dons espirituais, que são os dons, de elocução ou dons de expressão, ou seja, são dons falados, São dons que são manifestos através da fala, que são eles: a profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então é sobre isso que nós vamos estudar, dividida a lição em 3 pontos, Primeiro, o que ou seja, o primeiro ponto, dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10, dom de profecia. O que é o dom de profecia? O dom de profecia, ele refere-se a mensagens
espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Isso é o dom de profecia. Resumindo, trocando em miúdos, o dom de profecia são mensagens inspiradas que a pessoa que tem o dom, que é usada nesse dom, ela é inspirada por Deus a falar, a proferir mensagens inspiradas pelo Espírito Santo a fim de exortar e consolar, né? Edificar, exortar e consolar. Isso é profecia, tá bom? Logicamente, nós temos como maior profecia a Bíblia Sagrada, as Escrituras, né? Nós que somos pentecostais, nós somos acusados muitas das vezes por pessoas que não conhecem a nossa doutrina, de valorizarmos mais os dons do que a Escritura, né? A palavra escrita. Isso não é verdade. Acima de qualquer profecia, acima de qualquer mensagem, está a Bíblia Sagrada, a Escritura. Mas nós também cremos que Deus pode usar, né, os crentes para entregar mensagens específicas para a igreja, a fim de edificar, exortar e consolar. Então, profecia é isso, né? São mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa nós precisamos entender. Nós precisamos, não podemos proibir, né, o uso da profecia no culto. Nós vamos ler aqui, né, uma das primeiras recomendações desse texto é que nós não devemos, Paulo, ele mostra, né, que aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, né, e versículo 20, ele diz: não desprezeis as profecias. Então, essa é uma admoestação de Paulo. Não desprezeis as profecias. Mas nós temos o direito de examinar as profecias. Não devemos desprezá-las. Porém, o versículo 21 diz: examinai tudo, retende o bem. Eu vou deixar essas duas referências aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 20 e 22. Temos aí duas recomendações. Primeira, não desprezem as profecias. Segunda, examinem tudo e retende o que é bom. Uma outra coisa que nós precisamos entender está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 29, 1 aos Coríntios 14, 29, que nós temos o direito, como igreja, de examinar as profecias. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, 1 aos Coríntios 14 e 29. Pode procurar na sua Bíblia aí e fazer a leitura, né? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, essa é a recomendação de Paulo. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, nós, como crentes, não podemos, num linguajar bem comum, né? Não podemos engolir qualquer coisa, qualquer manifestação que aparece na igreja. Nós precisamos examinar, julgar a profecia. Primeira coisa que nós precisamos fazer para julgar a profecia é ver, examinar e fundamentar ela na Escritura. Se ela tiver fundamento na Escritura,
nós aceitamos. Se não tiver fundamento na Escritura, nós rechaçamos, nós não aceitamos, né? E o dom de profecia, ele é importantíssimo na igreja. Paulo, ele recomenda a igreja em Corinto a procurar os dons, né? A procurar, a buscar os dons e principalmente o dom de profecia. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, daí a importância do dom de profecia. Então, esse foi o primeiro ponto. O dom de profecia são mensagens espontâneas, vindas direto do Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo, e são importantes para a igreja, porque edifica, exorta e consola. Edifica, exorta e consola. Porém, nós precisamos examinar as Escrituras para ver se aquela profecia é de Deus, né? Se ela tem a procedência de Deus, se ela tem a procedência do homem ou até do inimigo de nossas almas. E uma coisa ainda para encerrar esse ponto é que a igreja não deve ser guiada por profecias, tá bom? A igreja deve ser guiada pela palavra de Deus e não por profecias. Vamos lá. Agora vamos para o ponto de número 2. O ponto de número 2, que é a variedade de línguas. Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? O que é esse dom? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Agora, a palavra habilidade aqui, logicamente, ela não está se referindo a uma habilidade humana, porque o dom é espiritual. O dom de variedade de língua é uma habilidade que o Espírito Santo concede. Da pessoa falar numa língua que ele não entende, tá? Com um propósito de louvor, de oração e de transmissão de uma mensagem divina. Nós vamos ver no próximo ponto que quando alguém fala em língua, é preciso que haja um intérprete, né? É preciso que haja um intérprete para que a igreja seja edificada. Então, esse dom, ele também é usado para a transmissão de uma mensagem, mas precisa ser corroborado com o dom de interpretação de línguas. Então, agora, qual é a finalidade do dom de línguas? Qual é a finalidade? Primeira finalidade, exortação, a edificação pessoal. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, primeira epístola, eu vou deixar aqui a referência, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 14:4, ele diz assim: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a primeira função do dom de línguas, né? Edificação pessoal. Segunda finalidade é trazer uma mensagem através de interpretação. Foi o que eu disse, né? Ainda no capítulo 14 de Coríntios, versículo 26 e 27, né? Vamos ler o 27, que diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Então, a língua estranha, ela pode
trazer uma mensagem divina, porém, ela precisa do terceiro dom que nós vamos aprender ainda, que é o dom de interpretação de línguas, tá bom? Então ela pode também trazer uma mensagem divina. Então, esse dom, ele tem essas finalidades, né? O que nós aprendemos nesse ponto? Que a variedade de línguas, ela serve para edificação pessoal, por isso que eu incentivo sempre, orem em línguas, né? Fale línguas estranhas no seu quarto, fale na igreja, né? Com ordem e decência, para não atrapalhar o culto, logicamente, para não atrapalhar a pregação da palavra escrita, né? Que é a maior profecia que existe, mas fale em língua estranha, porque quem fala em língua, ele edifica a si mesmo. Isso é muito importante, né? Então, esse ponto 2, nós aprendemos aí alguma coisa sobre o dom de línguas. Agora, o ponto de número 3, nós vamos para o último ponto, né? Que é o dom de interpretação das línguas. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O que é o dom de interpretação de línguas? O que vem a ser este dom, né? É uma habilidade, novamente a palavra habilidade, porém não habilidade humana, nunca habilidade humana, habilidade concedida pelo Espírito Santo. Habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, esse dom, ele necessita do dom de línguas, de variedade de línguas, né? Não tem como Deus usar alguém para interpretar uma língua que não existe, que a pessoa não está ouvindo, né? Então, alguém está falando uma língua, Paulo diz, né? Vocês falem línguas, mas precisa haver intérprete. Se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Não atrapalhe o andamento do culto, né? Então, esse dom, ele necessita que uma pessoa esteja falando em línguas. Ele está falando uma língua estranha, né? Uma língua celestial, uma língua vinda de Deus, e quem vai ser usado com o dom de interpretação de línguas, ele recebe de Deus a mensagem de quem está falando, a mensagem que está vindo, né, do dom de variedade de línguas. Então a pessoa, Deus, ele concede a ela a interpretação. Aqui nós não estamos falando, e nem a Bíblia, de tradução. Nós estamos falando de interpretação. Ou seja, alguém está falando em línguas e há uma mensagem oculta naquelas línguas, né? Há uma mensagem oculta naquelas línguas. Então, Deus vai usar alguém para interpretar aquela mensagem que a própria pessoa não está entendendo e também os ouvintes não estão entendendo. Então, quando essa mensagem ela é interpretada, aí sim a igreja vai entender a mensagem. Exemplo, nós estamos aqui no Brasil, falamos a língua portuguesa. Alguém está falando em língua, o intérprete que tem o dom vai interpretar a mensagem em língua portuguesa. Se alguém está nos Estados Unidos e fala o inglês, ele vai falar a mensagem no inglês para as pessoas, para a igreja entender. Então esse dom de interpretação, ele necessita de alguém falando em língua estranha, que é o contrário da profecia. A profecia não necessita, né, de outro dom. A Deus dá a mensagem e a pessoa entrega a mensagem na língua vernacular, né, no vernáculo da pessoa, do falante, né? Se ele mora no Brasil, a profecia é entregue em português. Se ele mora nos Estados Unidos, a profecia é entregue em inglês, né? Se ele mora em outros países, a profecia é entregue na língua vernacular daquele país.
para que as pessoas entendam, né? Para que a igreja entenda. Então é isso que nós aprendemos nessa oportunidade. O que nós aprendemos aqui, fazendo uma recapitulação rápida, né? Aprendemos sobre o dom de profecia, aprendemos sobre o dom de variedade de línguas e aprendemos sobre o dom de interpretação de línguas. E para concluir a nossa aula, né, nós vamos deixar aqui uma conclusão dizendo o seguinte: busquemos um apelo, né, uma conclusão em forma de apelo, busquemos os dons espirituais, pois eles são atuais e necessários para a igreja hoje. Busquemos com fervor. Vamos seguir o conselho de Paulo, né? Buscar com zelo, procurar e com zelo os dons espirituais. Então vamos orar, buscar de Deus os dons espirituais para que nós possamos ser usados por Deus na sua obra e para que o evangelho avance, para que a igreja seja edificada e para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, hein? Não esqueça. Aperta aí o botãozinho do like aí, deixa o joinha aí para fortalecer o nosso canal e também não esqueça de compartilhar, hein? Compartilhe este canal nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe. Minha oração é para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.